Depois que você entende a verdadeira mágica dos juros compostos, você nunca mais vai querer fazer outra coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa muito séria. Você sabe o poder dos juros compostos? Você sabe o poder que eles têm nos investimentos para você chegar no seu objetivo financeiro muito mais rápido? Nesse vídeo eu vou explicar e vou mostrar com exemplos práticos como os juros compostos eles podem construir patrimônio para você poder chegar na sua independência, na sua liberdade financeira muito mais rápido. Vem comigo aqui, porque eu quero te mostrar uma calculadora da liberdade financeira, que é o que nós chamamos de calculadora da liberdade financeira, onde nós mostramos exatamente como você consegue utilizar os juros compostos ao seu favor. Isso aqui é simplesmente fabuloso e a partir do momento que você entende isso, você simplesmente começa a querer fazer de tudo o que você puder para chegar no seu objetivo financeiro. Olha só, primeira coisa. Digamos que você tenha hoje 10 mil reais. Douglas, eu não tenho 10 mil reais. Vamos começar com 5 mil reais, certo? 5 mil reais de capital inicial. Qual que é a taxa básica de juros no Brasil hoje? 1%, certo? É a taxa básica de juros que o Brasil tem mensal em média, sendo que o Brasil é o país que mais tem juros reais no mundo. Né? Então, se a gente olhar aqui uma Selic hoje nos 14%, a gente está falando de uma média de juro líquido de 1% mensal, certo? Vamos pensar o seguinte, 10 anos, em 10 anos, quanto que esses 5 mil reais gerariam, né? Quanto que eles virariam num período de 10 anos? 10 anos são 120 meses, certo? Aqui na calculadora, eu vou deixar o link da calculadora aqui embaixo também para você poder fazer simulações, para você poder entender um pouquinho de como que se adequa à sua realidade. Vamos fazer a primeira simulação aqui para a gente poder entender quanto que ao final desses 10 anos, esse dinheiro, esses 10 mil reais iniciais, estariam valendo, certo? Ou seja, você começando com, ou melhor, com 5 mil reais, né? Você teria 16 mil reais ao final deste período de 10 anos. Parece bom? É, parece bom. Né? Se a gente pensar aqui que você teria uma renda potencial aqui mensal de 165 reais, né? A gente está mostrando em dólar aqui na calculadora, mas imagina que a gente está falando em reais aqui. Parece bom, sim, mas será que pode melhorar? Aí começa a gente entender o poder dos juros compostos. Primeira coisa, vamos pensar que você tem 5 mil reais e você tem todos os meses 500 reais do seu salário. Digamos que você ganhe 5 mil reais por mês, certo? E você tem a capacidade de guardar 500 reais. Douglas, eu não consigo guardar 500 reais. Olha bem para mim aqui. Ó. Se você consegue pegar, por exemplo, pagar uma parcela no celular de última geração, se você consegue pagar uma prestação de um carro, se você consegue pagar uma prestação de qualquer coisa que seja, você consegue guardar 500 reais do seu salário para pagar o seu eu do futuro. E eu quero te mostrar aqui exatamente o poder que esses 500 reais têm na sua construção de dinheiro. Então, olha para a minha tela aqui. Ó. Quando você guarda esses 500 reais, o que acontece aqui? Ó? Nota que esses 16 mil reais aqui, ó, eles vão virar praticamente 131 mil reais. É ou não é uma diferença gigantesca você guardar 500 reais todos os meses a mais, né? Você guardar esses 500 reais e a partir daí você poder entender que você tem 10, quase 10 vezes mais dinheiro ao final de 10 anos, simplesmente todos os meses guardando ali 500 reais, tá? Isso aqui é assustador, certo? Essa é a primeira coisa que a gente começa a ver e começa a ver aqui, ó, a tua construção de capital crescer muito mais rápido. Você aportou 65 mil e praticamente o dobro, os outros 65, né, 67 mil reais foram juros que o seu dinheiro gerou para você. É literalmente o seu dinheiro trabalhando para você. Com base neste dinheiro aqui, 131 mil reais, considerando a taxa básica de juros no Brasil, nós temos um retorno financeiro potencial de R$ 1.315 reais ao final desse período, certo? Ou seja, 1% de 131 mil reais. Aqui embaixo ele mostra a tabelinha do teu capital, certo? Beleza, até aqui comigo, entendido, certo? Aqui
é uma calculadora de juros compostos que mostra para você exatamente quanto que você teria no final do período. Agora vamos começar a mexer com outras variáveis aqui. Vamos começar a pensar o seguinte: se ao invés de 1% de rentabilidade, você comece a procurar investimentos que gerem para você uma rentabilidade maior. Primeiro que, dentro do mercado, né, nós temos duas forças motrizes capazes de fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente. A primeira é a nossa capacidade de aporte, ou seja, a capacidade de dinheiro que eu junto com base no suor do meu trabalho, e a segunda força motriz é a capacidade que o seu dinheiro tem de se multiplicar, ou seja, a rentabilidade que o seu dinheiro consegue gerar. Agora, Douglas, a gente vai entrar numa seguinte questão. Quanto maior a rentabilidade, normalmente, via de regra, aumenta o risco. Naturalmente, quanto menor a rentabilidade, menor o risco. E dentro do mercado, nós procuramos fazer o quê? Um equilíbrio entre uma rentabilidade maior e um risco mais baixo. Então, nós procuramos equalizar esta relação para que nós consigamos extrair do mercado mais dinheiro. Vamos olhar aqui para a minha calculadora de novo, para a gente conseguir entender que, ao invés de 1%, vamos dizer que nós conseguimos 1,5%, certo? Então, dos 131 mil reais aqui, nós teríamos, ao final de 10 anos, 195 mil reais. É ou não é coisa pra caramba? É bastante coisa, né? Olha a diferença que nós conseguimos em termos de resultado final, comparando com uma rentabilidade de 1%, ou seja, apenas 0,5% a mais aqui. Agora, eu quero mostrar para você o seguinte, digamos que nós consigamos 2% de média mensal. 2% para a grande maioria das pessoas é algo completamente inatingível. Por quê? Quando nós falamos de rentabilidade no mercado financeiro, nós precisamos construir essa rentabilidade. Ela não existe pronta em fundo imobiliário, ela não existe pronta em renda fixa, ela não existe pronta em qualquer tipo de fundo de investimento. Ela precisa ser o quê? Construída. E nós fazemos o quê? Nós fazemos operações de compra e venda de ativos no mercado financeiro para que nós consigamos gerar uma rentabilidade maior para que o nosso dinheiro se multiplique mais rápido. E aqui é onde começa a ficar interessante a nossa equação. Então vem comigo aqui. Olha só, 2% de 195 mil, nós passamos a 297 mil reais. Agora aqui a coisa começa a ficar interessante. Olha aqui a quantidade de dinheiro aportado aqui, ó, 65 mil reais, onde 234 mil reais foram os juros do seu dinheiro, ou seja, praticamente 3 vezes, quase 4 vezes mais dinheiro gerado com o próprio dinheiro que você aportou. Olha que doideira! Isso aqui é o que nós entendemos dentro do mercado, o grande potencial que os juros compostos têm. Ou seja, o tempo vai passando e quanto mais o tempo passa, maior é a bola de neve que você tem. Ou seja, maior é a quantidade de dinheiro que você tem com base no dinheiro que você foi guardando. Isso aqui muda a realidade financeira de qualquer pessoa, tá? Douglas, mas de onde você tira essa rentabilidade mensal de 2%? Primeira coisa, a gente busca fazer operações no mercado. Deixa eu mostrar aqui a nossa tela do IGR, que é o que nós fazemos dentro do mercado aqui, ó. A nossa rentabilidade mensal dentro do sistema que nós trabalhamos, ações no mercado americano, é uma rentabilidade média, desde 2020 para cá, de mais de 7%. Isso aqui é uma rentabilidade média, onde nós buscamos, nós acertamos 77% das operações. E aqui, Douglas, é o seguinte, como é que você pode perguntar o seguinte, poxa, mas como que a gente faz isso? Primeiro, nós encontramos as oportunidades, nós procuramos as melhores oportunidades para que nós consigamos colocar o nosso dinheiro fazendo as operações de compra e de venda, e a partir do momento que eu encontrei o alvo, seja de lucro ou de prejuízo, eu saio da minha operação. Isso nós fazemos
consistentemente, todos os dias, todas as semanas, são operações na Bolsa de Valores americana, onde nós compramos e vendemos ações americanas. Simples assim. Com base nisso, nós fazemos as nossas operações. Então, quando a gente olha para esse tipo de rentabilidade aqui, ó, e nós vemos aqui uma construção, notem que a grande maioria dos meses a gente faz bastante dinheiro. 2025 aqui foi um ano fabuloso, 2024. Mesmo em 2020 aqui, ó, onde nós tivemos março aqui com um retorno negativo, ainda foi um ano excepcional. Então eu quero chamar a atenção para você aqui, ó. Em junho, um mês negativo, em julho, praticamente 7% aqui de retorno financeiro, e nós temos o ano de 2026 aqui com 56% de rentabilidade, certo? 56% dividido por 7, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, calculadora, 56 dividido por 7, a gente está falando de uma média de 8%. 8%. Neste ano, né, nós temos aqui 12, 13, 7, 3, 15, menos 1 e 7. Então, a média foi de mais de 8%. E quando nós olhamos na nossa calculadora aqui, se nós usarmos uma rentabilidade média de 8%, olha o tamanho disso aqui. Não vamos usar o 8%, vamos usar a rentabilidade média histórica de 7%. Olha o tamanho da diferença que você tem. Isso aqui é assustadoramente alto, ou seja, você tem mais de 40 milhões se você tivesse começado investindo, fazendo operações, buscando com 5 mil reais, 120 meses, a uma rentabilidade média de 7%, aportando, sim, 500 reais num período de 10 anos. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui é muita coisa. Não é todo ano que a gente consegue fazer esse tipo de rentabilidade, por isso que a nossa rentabilidade em termos de cálculo, projeção, eu uso 2% aqui. Por que 2%, Douglas? Isso é muito mais realista. Por quê? Dentro do mercado, veja aqui, quando nós pegamos um mês negativo, nós não estamos frustrados, nós não nos frustramos. Por quê? Um mês negativo, dentro de um horizonte de vários outros meses positivos, não diz muita coisa. Então, isso dá para a gente uma tranquilidade muito grande. Quando a gente olha os detalhes e quando a gente vê exatamente como que nós construímos, nós temos um mês negativo, o pior mês de 6%, e nós temos um mês maravilhoso de 19%. Isso aqui é muita coisa. A média de 7,87%. Mas nós temos aqui no meio meses negativos. Nós temos aqui 2021, um mês negativo. Meses onde a rentabilidade não é tão expressiva, como, por exemplo, 7%, 5%, 4%. Então, isso que nós construímos dentro do mercado, tentando fazer o quê? Pegar as melhores operações. Por isso que, quando a gente fala de rentabilidade, fala de juros compostos, é esse tipo de curva de capital aqui que nós estamos buscando. É esse tipo de coisa aqui que nós queremos. Ou seja, o nosso dinheiro que nós guardamos, ele se multiplica e ele naturalmente gera mais dinheiro, a ponto de nós conseguirmos ter um montante aportado que, quando a gente olha para os juros acumulados, esses juros eles são maiores do que o valor que nós aportamos. É aí que nós entendemos o famoso conceito de liberdade financeira, que é justamente quando o nosso dinheiro guardado, o nosso dinheiro investido, ele gera frutos suficientes para pagar a nossa conta mensal, pagar o nosso custo de vida. Então, a minha definição de liberdade financeira nada mais é a quantidade de dinheiro que o meu dinheiro gera a ponto de eu poder substituir o meu trabalho pelos rendimentos que o meu dinheiro gera. Simples assim. Muita gente gosta de pensar em liberdade financeira de várias formas diferentes. Eu gosto de simplesmente entender que a liberdade financeira é muito mais simples e muito mais atingível para a grande maioria das pessoas, eventualmente para você que está assistindo esse vídeo. Então, eventualmente,
300, 400, 500 mil reais a uma rentabilidade de 2,5% em média ao mês é capaz de gerar um financeiro suficiente para você eventualmente não precisar trabalhar na profissão que você trabalha hoje. Então, pensa sobre isso. E se você quiser a nossa ajuda para poder conseguir esse tipo de rentabilidade sem que você precise virar um especialista em mercado financeiro, eu vou deixar o link do IGR aqui embaixo, que é o nosso sistema onde você simplesmente pode conectar sua conta na nossa conta e ter as mesmas operações de ações americanas diretamente na sua conta no automático, sem que você precise virar um trader profissional, certo? Espero que você tenha entendido o poder dos juros compostos. Vejo você no próximo vídeo.